Benjamin Graham, além de ter sido o investidor mais bem-sucedido dos Estados Unidos entre os anos 1950 e 1970, superando anualmente em até 50% do rendimento médio do mercado, também foi um dos precursores da análise fundamentalista nos investimentos conhecidas como buy and hold. Suas ideias dão base às teorias de investimentos posteriores e seus livros são estudados em universidades de administração até hoje. Além disso, vale citar que um de seus alunos mais bem-sucedidos é Warren Buffett. Em seu livro O Investidor Inteligente, Graham trata como devemos nos portar em relação a nossos investimentos, de hábitos e atitudes que precisamos construir e manter para que nossas escolhas neste campo reflitam rendimentos, ofereça uma proteção apropriada e nos auxilie a construir uma carreira sólida com o passar do tempo. Essa estrutura intelectual envolve conhecimentos também, mas principalmente implica que sejamos fiéis a certos princípios de investimento. Os princípios do investidor inteligente. Toda essa conversa parece um tanto distante e nebulosa, de forma que somente aplica-se a um grupo de pessoas que tem muito dinheiro para investir e muito tempo para dedicar e aderir conhecimentos. Mas, na verdade, os mesmos princípios apresentados também podem ser aplicados em nossa vida financeira diária. A interpretação mais básica e útil que podemos ter desse conhecimento envolve 3 aspectos. Primeiro, não faça dívidas. Segundo, separe uma parte de seu dinheiro periodicamente destinada a investimentos. Terceiro, faça com que esse dinheiro renda. Ainda surgem, no entanto, muitas dúvidas, por exemplo, como conseguir guardar dinheiro se ganham um salário mínimo por mês. Mas a questão são os alicerces de princípios e para administrar o dinheiro. Veja como o autor fala sobre os fundamentos de investimento e da gestão financeira. Primeiro, não siga o mercado, adquira hábito de pensar por si mesmo. O mercado brasileiro de acionista é composto por milhares de pessoas, sendo que somente a Bovespa gere um patrimônio de 19 bilhões. E um único título pode ser negociado várias vezes, conforme for apresentada a demanda de interesses. Assim, a lei da oferta e procura é grande e com um número de pessoas que adquiram determinado título, isso gera o aumento do seu valor. E com causa contrária, quando se tem um número de pessoas vendendo suas cotas, isso quer dizer que seu valor está baixo. Com isso, muitas pessoas criam o hábito de tentar prever o que está acontecendo no mercado e as tendências que vão surgir. Assim, elas criam vários métodos matemáticos e complicados. Contudo, esse ponto é inútil, uma vez que se trata de tentativa de tentar prever o futuro. Isso porque toda a tendência do mercado e o seu comportamento somente podem ser avaliados retroativamente. O mercado oscila muito, mas ele não deixa de trazer todas as informações das suas ações, da mesma forma que ele apresenta a vontade de comprá-las. O maior problema é que o mercado sofre muito com o transtorno bipolar. Por isso, algumas vezes a sua ideia de valores parece plausível e muito justificada para a evolução e pelas perspectivas do negócio da forma que você conhece. Assim como outras vezes ele deixa o entusiasmo ou o receio tomar conta dele e o valor que ele propõe parece pura bobagem. Deste modo, se você é um investidor inteligente, não vai deixar as oscilações do mercado atingirem suas opiniões e suas participações. Assim, quando você já tem suas opiniões formadas e não liga para a opinião do mercado, a clareza do seu negócio traz novas oportunidades. Segundo, saiba o que está fazendo, conheça seu negócio. O investidor inteligente vai investir em uma nova companhia, mas antes disso, ele vai estudar a qualidade do seu produto, seu investimento e o balanço financeiro. Além disso, vai analisar todas as suas demonstrações financeiras, como, por exemplo, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial, demonstrações de resultados das atividades e outros. Assim como a qualidade de vida da empresa na administração,
que são itens de extrema importância, pois ele indica todos os fundamentos da empresa, como sua estrutura de capital, se há endividamento e a evolução dos lucros, como as suas histórias. O seu principal objetivo como investidor inteligente é localizar o grupo de maratonistas. É conseguir examinar todos os dados retroativos das receitas e os lucros que tenham crescido de forma positiva nos últimos 10 anos. Desse modo, você deve encarar todas as operações de investimento em qualquer negócio empresarial, pois quando se compara uma ação, você se torna um acionista da companhia. Assim, toda a hierarquia e até mesmo o presidente vão trabalhar por você. Por isso, você tem o direito e dever de prestar atenção ao seu negócio, podendo cobrar como está sendo a sua administração. O investidor inteligente é muito prático. Ele tem como foco todas as questões básicas. Primeiro, se a sua agência está sendo eficiente. Segundo, se todos os interesses dos acionistas estão sendo reconhecidos. Terceiro, tenha clara em sua política de investimentos a diferença entre investir e especular, assim como a distinção sobre que tipo de investidor você é. O investidor inteligente é definido com a seguinte característica: aquele que consegue investir e ter o retorno em um curto prazo. Assim define-se o investimento em uma operação que, após a análise, consegue prometer toda a segurança de capital com um retorno bem harmonioso. Existe o indivíduo que trabalha operando para alcançar os investimentos, ou seja, ele nem é o dono das ações, porém trabalha com as operações para crescer dia a dia os seus valores. Assim, este indivíduo negocia as taxas com as corretoras. Com isso, a tendência é que a maioria das vezes ele ganhe com lucros altos, mesmo sendo anulado porque há perdas grandes. Porém, existem riscos como, por exemplo, um motorista que dirige numa via a 160 km, sendo permitido 110 km, uma hora vai dar errado. Então, essas seriam as operações especulativas, ou seja, contam sempre com a sorte. Já por outro lado, tem a operação dos investimentos que tendem a oferecer sempre uma justificativa para cada operação realizada. Assim, o seu dinheiro será projetado com um retorno. Desta forma, é importante ficar atento com a palavra retorno adequado. Assim, isso distinguirá o investidor que é você. Mas este retorno chegará após um determinado tempo em que você se dedica na área, levando em conta também a sua experiência nela. Um investidor que é mais agressivo trabalha com lucros maiores e dedica pouco tempo para conseguir atingir o seu objetivo. Ou um investidor mais defensivo que contenta com rendimentos médios. Quem você é? No Brasil não é muito difícil conseguir atingir um retorno desejado. Desta forma, é muito utilizado o reinvestimento sobre a carteira composta por títulos públicos. E assim o poder de juros compostos forma um patrimônio razoável ao longo de alguns anos. Pense nisso. Quarto, preste atenção no preço da ação. Adquira o hábito de relacionar o que é pago e o que é oferecido. O investidor inteligente entende que uma grande companhia não é aquela que paga mais pelas ações. Isso porque as ações com um bom desempenho apresentam uma expectativa boa, que são sempre negociadas pelos seus preços altos. Assim também temos um belo exemplo de abordagem feita pelo Warren Buffett, pois ele sempre procurava pelas companhias com marcas mais fortes, com seus negócios mais compreensíveis e com uma ótima saúde financeira, como por exemplo a Coca-Cola e o Gillette. Quando surgiam algum escândalo trazendo grandes prejuízos ou até mesmo uma notícia ruim sobre o que passava pela empresa, o fundo de investimento de Buffett aproveitava para adquirir as ações subvalorizadas dessas empresas, tornando-se um investidor inteligente. Com isso, após uns anos, quando as ações dessas empresas voltavam a ter preços elevados, a valorização das ações adquiridas no momento de fragilidade da empresa passavam a ser refletidas na carteira de investimento. Muito contrário do que se recomenda pelos grandes analistas de revistas importantes que têm circulação grande no Brasil, pois eles sugerem a compra de ações somente de grandes companhias, independentemente do seu preço e das condições externas.
A base de sua política de investimentos deve ser a margem de segurança. Os princípios de um investidor inteligente são trabalhar como, por exemplo, igual a um engenheiro, que trabalha com uma capacidade específica sobre uma ponte, mas permite apenas os quilogramas abaixo dos oferecidos para atravessá-la. Assim fica uma companhia ao adquirir uma participação. Mesmo que a indicação seja um cenário negativo, existe uma estrutura de apoio como se fosse um colchão de segurança que protege as perdas eventuais. Na prática, as margens podem simplificar muitas coisas. Uma companhia que tem um patrimônio maior que a dívida consegue obter um espaço na teoria para o encolhimento de 2/3 do seu valor. Outro exemplo é o preço negociado com o valor menor do intrínseco que possui esta margem. Assim, existe também outra maneira muito prática de conseguir adquirir a margem e segurança através da variação da carteira de investimento, pois ele não só visa os diversos setores de produção das compras das ações, como os fundos imobiliários ou dólar. Não é à toa que um dos discípulos mais famosos e milionários do economista Benjamin Graham, escritor do livro O Investidor Inteligente, seja o Warren Buffett. Fica claro que para obter resultados mais sólidos na bolsa de valores, é importante saber diferenciar o investimento das especulações, priorizando a análise fundamental para utilizar uma boa estratégia. Mas um ponto importante é que não se paute com as flutuações do mercado e conseguir adquirir uma boa margem de segurança através dos destaques do mercado. Em momentos de crise econômica, as ações das empresas mais sólidas também podem ser contaminadas pelo ambiente ao redor negativo. Neste caso, é possível adquirir as ações em preços baixos que realmente valem a pena. Como você pode ter notado, o livro O Investidor Inteligente mostra um verdadeiro manual de como investir a longo prazo nas ações. Por isso, é importante que você filtre todas as informações e leve-as para a sua vida e, principalmente, para seus negócios.